Olá, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda. Faltando um mês para as eleições gerais no Brasil, a população foi surpreendida pelo atentado contra o candidato Jair Bolsonaro do Partido Social Liberal, no último dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, aqui em Minas. O autor da facada, que feriu gravemente o presidenciável, Adélio Bispo de Oliveira, alegou motivos políticos e religiosos. Mas há 25 dias das eleições, o que esse ato representa para os rumos do país? No Horizonte Debate de hoje, nós vamos conversar sobre as consequências desse ataque nas eleições de 2018 e para a nossa democracia. Participa do programa enviando a sua opinião no nosso WhatsApp, no número 31 99642 8473. Quando você escrever seu nome, diga de onde você está falando também, para que possamos te identificar aqui junto aos nossos convidados. Convidados que participam do debate: Alisson Lisboa, jornalista e professor de pós-graduação do IEC da PUC Minas, é colunista nos portais CIMI e UAI do Jornal Estado de Minas. Lucas Azambuja, doutor em Sociologia pela USP, mestre em Sociologia e professor adjunto no IBMEC. E Badi Cury, advogado, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e articulista. Senhores, trazê-los para cá é utilizar da credibilidade da TV Horizonte para discutirmos um caso que as pessoas estão amplamente conhecedoras. Mas o que tem por trás de um sujeito que, em meio à multidão, pega uma faca de cozinha, uma faca de mesa e perfura o intestino de um candidato à presidência? Eu queria que vocês descrevessem a opinião, primeiro, de vocês com relação ao ato em si. Um sujeito que sai do anonimato, entre tantos, Badi, que não se identificam com o candidato Bolsonaro ou que amam o candidato Bolsonaro, esse sujeito sai dali e esfaqueia. Quem esfaqueou quem, nesse caso? Na realidade, nós temos, primeiro, uma violência contra qualquer ser humano. É um absurdo, né? O Brasil está acostumado com a violência. E a violência agora está chegando ao extremo. Um candidato à presidência da República que representa, pelo menos pelas intenções de votos, um quarto da população, é esfaqueado numa passeata na cidade de Juiz de Fora. Esse atentado não foi só contra um ser humano nesse caso, foi contra o Estado Democrático de Direito. Tá certo? Porque a intenção da pessoa, por mais que ele tenha dito depois que não era matar, do jeito que ele desferiu a facada, não tenha dúvida que era a morte do candidato. Uhum. E quando nós perdemos um candidato por uma violência, nós estamos atacando a própria democracia do país. Professor Lucas. Eu acho exatamente isso. Assim, a democracia ela se configura pela alternância de poder por meios pacíficos, né? Então, por mais que a gente tenha discordâncias em relação a determinadas posições, ou até mesmo os candidatos que tenham discursos mais agressivos ou mais contundentes, é de se esperar que isso não passe apenas, né, não passe do debate, né? Ou seja, de se responder falas agressivas com falas agressivas, não com facada, né? Agora, eu acho, ao que tudo indica, o agressor, né, que tentou assassinar o candidato, ele faz parte de um tipo de ideologia de extrema esquerda, do marxismo, que historicamente os seus teóricos advogam como meios legítimos de luta política à violência, né? A luta pelas armas, coisas parecidas. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado também, né, com esses extremos onde eu tenho a violência como método político. Professor Lucas, eu vou para o professor Alisson, mas daqui a pouquinho volto para te perguntar sobre o agressor em si. Professor Alisson, o que você viu disso tudo? Realmente é uma notícia surpreendente no momento que a gente está a poucos dias da eleição, de repente impacta tanto no resultado das pesquisas quanto na opinião pública, de dizer o que aconteceu, se é verdade ou se é mentira, se é fake news ou não. Se tem sangue ou se não tem. Se tem sangue ou se não tem, começaram uma série de histórias, mas realmente é uma afronta à democracia, é um absurdo que
que o país não consiga proteger seus candidatos. Depois a polícia falou que agora vai estar protegendo, agora vai conseguir resolver, mas é sempre depois que as coisas acontecem, né? Nenhum país do mundo acontece isso, assim, com essa frequência que acontece desses ataques de violência no Brasil. E o candidato Bolsonaro, infelizmente, foi vítima também de um sistema que está muito frágil, né? Um sistema que não sufoca já qualquer cidadão, né? Com uma faca, qualquer um ali, cheio de policiais disfarçados, tinha segurança, tinha um monte de gente. Ou seja, a gente está muito vulnerável, né? O cidadão está muito mais vulnerável e um candidato protegido ainda assim, ele sofre. Então, é realmente um ato maluco, assim, completamente. Professor Lucas, quando você diz que era que o agressor tinha uma determinada leitura de extrema esquerda, falamos de uma conspiração? De fato, os partidos de mais extrema esquerda que articularam para isso? Nós estamos falando de um sujeito que ficou ofendido com o candidato, que estava na esquizofrenia da casa dele. O que... Eu acho que, para haver conspiração de partido, a gente teria que ter mais elementos do que existe hoje, né? Não há, né? Não há, até agora, evidências nesse sentido, que tenha, né, apesar da desconfiança dos advogados que estão representando ele serem pessoas muito bem pagas, né? E ele ser um desempregado, é muito provável que haja algum tipo de estrutura de financiamento dele por trás. Agora, quando eu me refiro à ideologia, né, isso não quer dizer que parta do partido, né? Ou seja, algumas ideologias eu tenho, né, uma espécie de agitação que leva a esse tipo de ato. E aí eu posso organizar isso apenas com um grupo ou articular dentro de uma estrutura de partido, uma organização clandestina, né? Uhum. Eu acho que nesse caso, muito provavelmente, foi um grupo, né, ligado à extrema-esquerda que organizou. As imagens tendem a mostrar que havia outras duas pessoas ali, uma chegou, né, a ser... Professor Badilho, professor Alisson, o que vocês acham disso? Foi articulado o ataque? Eu acho o seguinte, está muito cedo para falar que foi ou que não foi. A polícia está começando, o crime aconteceu tem pouco tempo. Então a polícia está começando a investigação. Mas nós temos alguns elementos que já trazem pelo menos uma certa estranheza. Um homem desempregado que estava morando num hotel, onde ele paga à vista já R$400. Um homem desempregado que tinha 4 celulares. Um homem desempregado que mantinha notebook dentro do quarto dele. Né? Um homem que, no outro dia, advogados, e aí não há nenhuma crítica aos advogados, porque eles foram contratados e foram para atender o cliente. Mas numa articulação de quem os contratou muito rápida, porque no outro dia eles decolaram de um avião particular. Mas não há uma promoção do advogado quando ele entra nesse contexto? Por exemplo, dizem que o goleiro Bruno já estava quebrado quando aconteceu aquilo tudo. E há uma promoção desses advogados quando entram no caso. Uma exposição do advogado, sim, mas foi muito rápido para eles tomarem essa iniciativa. Né? Até para saber se a pessoa iria aceitar este advogado. Até para saber se o Adélio, o criminoso, iria aceitar. Uhum. Né? O Bruno ele deve ter feito um contato, falou, olha, eu vou te defender, não vou cobrar, vou cobrar um valor mais módico para poder. O crime aconteceu num dia e no outro dia, na parte da manhã, ele já decolou de avião. Ou seja, teve gente que já estava preocupada em contratar numa rapidez muito grande e nós tivemos 2 informações. A primeira, que era através de uma congregação religiosa. E a segunda, que foi um fiel dessa congregação religiosa. Bom, ainda não foi esclarecido certamente quem pagou. Agora, eu não acredito que essa congregação religiosa, numa rapidez tão grande, entre em contato com o advogado, disputa os honorários, fale do caso e o advogado no outro dia de manhã. É muito rápido. Eu sou profissional do direito, apesar de não mexer na área penal, mas há uma discussão sobre o caso até para saber se a pessoa vai aceitá-lo como seu representante. É um trâmite, né? Como o próprio advogado fala, um trâmite que é incompatível com a velocidade que as coisas aconteceram, né? Parece que também o movimento que ele estava ali não conseguiria fugir. Muito difícil ele sair dali da multidão com uma faca assim e não ser percebido pela multidão. Então ele já sabia que ia ser preso, né? E será que acreditando que daqui a pouco com bons advogados ele vai sair da prisão, enfim, vai voltar à vida normal, foi pago algum dinheiro para ele, isso é muito provável que tenha acontecido. Agora, só uma cronologia. No debate da Rede TV,
de sexta-feira, a agressão foi na última quinta, de 2 sextas-feiras atrás. Bolsonaro conversa com Marina Silva, o debate da Rede TV, se o telespectador da TV Horizonte viu, os candidatos saíam e iam para um ringue, vamos dizer assim. E aí, Bolsonaro chama a Marina Silva e Marina Silva passa um pito no candidato, assim. Bolsonaro, você não resolve as coisas no grito, você tende a resolver no grito. Ele queria perguntar para ela sobre posse de arma e acabar conduzindo para uma proposta que ele fez com relação à castração química de estupradores e tudo mais. Ele queria posicionar. E Marina acaba se saindo, na minha opinião, muito bem, dizendo assim, Bolsonaro, para de ganhar os trem no grito. Vem a entrevista do Jornal Nacional na terça-feira, anterior ao ataque. Marqueteiros de Bolsonaro, especialistas, isso na Veja dessa semana, cuja capa é um atentado à democracia, dizem que foi pedido para que Bolsonaro, na semana após isso, colocasse a estratégia de voltar a falar para esses 25%. Na última segunda-feira, sem ser nessa semana, na passada, ele pega o tripé de uma câmera no Acre e diz, vamos metralhar a petralhada do Acre. Nesse momento, eu não estou dizendo que justifica, Sim. mas o candidato, ele no fundo, não está utilizando de um discurso que toca as pessoas, Badir. Olha, o discurso dele pode ser um pouco agressivo. Por quê? Porque, primeiro, que ele defende sempre o porte de arma, certo? E a forma dele se expressar, eu acho até agressivo. Mas veja bem, a deputada Benedita, do Rio de Janeiro, disse que só haveria solução, a respeito da prisão do Lula, com sangue, tinha que ter derramamento de sangue. Eu vou voltar daqui a pouquinho para a gente retomar um pouco desse raciocínio. Não é para justificar, Sim. mas para a gente caminhar para essa lógica. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.